Anexo 2. Correspondências. Caro amigo, vejo que a condição básica para dominá-la ainda não foi conquistada. Está muito claro que você possui sentimentos por ela e está se debatendo desorientado em busca de libertação. A primeira coisa que você necessita é desgostar desta mulher, antes de mais nada. É muito evidente que ela é importante para você e percebe isso. Quando você tenta simular desinteresse, a mulher rapidamente descobre se você está ou não fingindo, de modo que isto não adianta. O mais necessário é, em primeiro lugar, desgostar realmente dela. Em segundo lugar, você deve ser contraditório. Ao invés de tentar agradar, fale com ela em um tom de voz determinado, grave e protetor. Trate-a como se fosse uma menina de uns 10 ou 12 anos. Tome cuidado com toda possível comunicação de submissão por meio de atitudes, voz, assuntos etc. Assuma um papel de condutor da relação. Ao mesmo tempo, mantenha-se distante para preservar o mistério. Ouça-lhe, estreite o contato, aproxime-se, converse e mantenha-se longe. Alterne, alterne, alterne. Ela está fazendo o clássico jogo da indefinição. Quer mantê-lo preso a ela ao mesmo tempo em que não dá nada em troca. Para ela está, assim, tudo muito bem, pois não há nenhuma dúvida que a perturbe. Ela não o vê como um vitorioso ao qual deveria se entregar porque o vê como um jovem apaixonado por ser imaturo. É necessário inverter esta imagem assumindo outra posição e outros comportamentos. Tome cuidado para não se polarizar na frieza. O ideal é ser mais frio e, ao mesmo tempo, mais carinhoso do que ela. Tente unir características opostas. Seja distante mas protetor, indiferente mas compreensivo. Faça-a falar sobre si mesma, sobre os problemas dela, e tenha-os como pauta das conversas nas quais você então fará sugestões e dará orientações como quem entende do problema mais do que ela. Não é o seu desinteresse que ela deve perceber, mas sim sua superioridade, e isto é diferente. Se sua preocupação for apenas a de mostrar desinteresse, você perderá o jogo por não haver uma base emocional real de sua parte. Conquiste dentro de si mesmo desinteresse primeiramente para que depois ele se revele mesclado com cuidados. O importante é marcar a mente dela como um homem diferente de todos os outros, um homem que ela nunca mais encontrará outro igual. Se você for submisso e tentar agradar, fazer as coisas do jeito que ela quer etc., não será diferente, porque isso é o que todos fazem. Para ser diferente, você deve fazer aquilo que nenhum homem faz. Dar ordens, carinhosamente, tomar iniciativas, surpreendi-la com atitudes imprevistas, não ter medo de tocá-la ou beijá-la, não se perturbar com joguinhos e, principalmente, procurá-la sempre para o sexo. Para desgostar dela, sugiro que a veja como iguais às outras. Assim você se liberta desse feitiço que te faz crer que ela é a melhor do mundo. Olá, amigo. Estas atitudes que você cogitou são muito interessantes, principalmente se você virar as costas em seguida. Talvez ajudasse também falar com ela em um tom de voz grave mas carinhoso. Em situações assim, temos que encontrar algo que impressione, talvez até um ato ou uma fala que a horrorize, se não dispormos de outro recurso. O importante é fazê-la pensar em você, impressioná-la. Mas deve-se ter cuidado porque isto depende muito da personalidade individual da pessoa. Para cada mulher há uma forma diferente de impressionar. Me parece que você está indo bem. Acho que seria bom confundi-la um pouco mais. Sugiro um elogio ousado acompanhado por uma indiferença. Entretanto, há sentimentos perigosos aí. Vejo em você um pouco de esperança de que ela possa ser uma mulher diferente das outras. É esta esperança que nos mata. Tome cuidado. O fundamental é ser cada vez mais ousado nas investidas e ao mesmo tempo cada vez mais indiferente. Observe as reações dela e vá seguindo-as. 10 de agosto de 2004. Não pretende continuar, mas, vendo a necessidade, o faço por enquanto. Excepcionalmente, me deixarei desviar um pouco de nossos objetos de estudo para tratar extensamente de questões pessoais inúteis, apenas neste e-mail. Nos próximos, se houver resposta sua, ignorarei por completo qualquer uma de suas observações fúteis sobre minha pessoa e me centrarei exclusivamente nos temas, a despeito de seus possíveis alaridos.
É evidente sua incapacidade de entender o que digo, de falsear e de distorcer tudo. Sua forma de estudo é absolutamente confusa e as ideias se misturam em um pandemônio infernal e passional. A clareza inexiste em seus escritos e a recusa em adotá-la é constante. Há também a incapacidade de relacionar minhas afirmações presentes com pontos que você mesma levantou ao longo de vários e-mails passados. Além disso, a senhorita evitou inúmeros pontos que levantei em minhas mensagens e é claro que não perderei meu tempo indo atrás disso, pois os pontos evitados foram justamente os erros nevrálgicos em seu pensamento. Tais fatos apenas reforçam minhas observações sobre a incapacidade argumentativa das mulheres. Não confunda boa argumentação com seus ataques apelativos emocionais, porque a diferença é visível e ficaria ridículo. A senhorita não deveria condenar o teor analítico de minhas mensagens ou perder o tempo sabotando o estudo com observações passionais sobre a minha pessoa. Se não dispõe da capacidade de devolver réplicas com o mesmo nível de objetividade, profundidade e abrangência, o problema é seu. Em nenhum momento deixei de responder às perguntas quando elas foram editadas para serem respondidas. O que me recuso é a tomar parte no pandemônio mental, emocional e escrito para o qual você quer incessantemente me atrair com seu magnetismo. Se quer respostas objetivas, faça perguntas objetivas ao invés de lançar ideias perdidas sobre mim em um brainstorm desnorteado e colorido, mas altamente magnético. De maneira alguma correrei atrás de suas confusões para desfazê-las. Se quer clareza, formule perguntas de forma correta. Ao ler suas mensagens, entre os vários pontos confusos e mentirosos ressaltou-me sua falsa afirmação de que me manifestei contra o Kundalini. Em nenhuma de minhas mensagens me posicionei contra esta energia, e sim contra os posicionamentos favoráveis à castração do macho, com o qual vocês simpatizam. Desafio agora a senhorita a me mostrar em que mensagem me pronunciei contra o Kundalini. Manifestei-me, sim, contra toda esta tendência de pseudo-esoteristas eunucos que apregoam que o Kundalini sobe quando o homem se entrega à paixão e ao amor romântico, isto quando não dizem que ainda por cima deve o neófito abster-se de sexo. Esta é uma mentira descarada de magos negros que envenenam as mentes com falsos ensinamentos e que vocês claramente adotam, apesar de dizerem o contrário. A vitória sobre o magnetismo é dada justamente pelo Kundalini, pois o magnetismo provém da atuação invertida desta força serpentina. O reverso do Kundalini, representado em muitos cultos por uma serpente do mal, é uma polarização negativa desta energia proveniente do Sol e fixada na Terra pela força da gravidade. Tanto o Kundalini quanto o Kundatiguador, seu reverso, se originam de fissões eletrônicas ocorridas nas estrelas e fixadas na natureza e no corpo. Em sua polarização negativa, esta energia transeletrônica se manifesta na forma do magnetismo fatal, natural, animal e necessário. Os egos são granulações desta força. A senhora acaso entende o que é isso? Um dos atributos básicos para despertar o Kundalini é não se entregar à fatalidade do magnetismo feminino. Somente após muita experiência com mulheres é que o homem adquire tal capacidade. É preciso experienciar em profundidade toda a falácia e mentira do ego e de seus jogos e disfarces na relação amorosa. Somente aquele que comprovou o caráter ilusório do amor romântico poderá dirigi-lo e dele dispor para fins espirituais. É por isto que os cafajestes e as prostitutas estão mais perto da castidade autêntica que conduz ao estado super-humano do que os tímidos masturbadores e as castradas mulheres inorgásmicas. Em nenhum momento considerei que cafajestes e prostitutas estejam à altura do homem autêntico. Entretanto, são pessoas que experienciam o mal 22 em toda a sua plenitude e por isso o compreendem melhor do que as almas ingênuas que se acreditam puras. É sabido que quando os demônios se erguem do abismo, tornam-se os deuses mais grandiosos. Isto ocorre porque eles descobrem que o mal não é tão atraente como parece. As pessoas que trilharam o exaustivo caminho de desilusão amorosa e sexual afunilam suas escolhas, tornando-se cada vez mais exigentes em suas seleções, sendo, obviamente, acusadas de serem preconceituosas.
À medida em que se desenvolvem, optam cada vez mais por qualidade ao invés de quantidade até chegarem ao ponto de terem uma só pessoa. Nada disso significa entrega emocional ao outro, mas sim entrega emocional ao próprio ser interno, aprendizagem espiritual. Em todas as nossas mensagens, temos tratado do amor em suas formas inferiores. Não nos concentramos no estudo do amor em sua modalidade original e superior. Tratamos apenas de suas perversões egóicas. Os ignorantes, como vocês, supõem que a transmutação da energia não proporciona nenhum tipo de gozo sexual. Acreditam, estupidamente, que a castidade é o mesmo que celibato, abstinência e inorgasmia. Desconhecem que a subida da energia pelos canais simpáticos gera um êxtase anti-orgásmico de intensidade até maior do que o orgasmo vaginal. Logo, a mulher que transmuta não é inorgásmica, ou anorgásmica, como vocês se orgulham de ser, mas sim anti-orgásmica, e isto é completamente diferente. Elas experienciam um orgasmo invertido 23, algo que vocês nunca entenderão. Comparei-o ao orgasmo vaginal em termos de intensidade de prazer e de êxtase, mas não em termos de direcionamento do fluxo energético. Deixem de ser ignorantes. Se realmente conhecessem o assunto, não afirmariam tantas besteiras que provavelmente ouviram de pseudo-mestres. Convém informar também que os méritos do coração não são hipócritas e sentimentos românticos, como vocês imaginam, mas justamente o contrário. São a devoção total ao Espírito Divino em oposição à adoração da mulher terrena, adoração esta que constitui um crime contra o Cristo e a Mãe Divina. A fornicação e o amor romântico são irmãos. Adorar uma mulher terrena como única e deusa é uma idolatria. Os ritos de adoração à mulher dos cultos esotéricos não são dirigidos à mulher externa terrenal como vocês demonstram acreditar, mas sim à mulher divina. É estúpido adorar a imagem ao invés de adorar a divindade que ela representa. Suas pretensões de conhecerem o Kundalini com base experiencial são ridículas. Uma pessoa que realmente tenha o Kundalini desperto é imune a radiações atômicas. Vocês por acaso são imunes a radiações atômicas? É também imune a todo tipo de infecção. Vocês por acaso são? Quanto a mim, sou um simples macaco racional que aspira a ser homem autêntico um dia. Não tenho o Kundalini desperto. Ainda não adquiri a capacidade de reter continuamente meu sêmen, já que perguntaram. Os nossos pontos de discordância nunca foram a respeito do Kundalini, sim outros. A entrega emocional ao outro, a infidelidade feminina e a maturidade dos cafajestes em relação aos ingênuos. Em nenhum momento exploramos os temas da necessidade de monogamia e da perda de energia sexual por emissão seminal. Logo, a senhorita não possui base alguma para me caluniar de tal modo, afirmando que sou contra o Kundalini. E, se em algum momento deixei de atender a algum ponto levantado, foi por ser uma tentativa sua de desviar o diálogo de nosso objetivo principal para questões meramente pessoais e passionais. Ademais, os pontos que levantei e a senhora evitou foram muitos, como, por exemplo, o estupro em animais confinados sob estresse sexual e a tendência das mulheres em imitar os homens, entre outros. Manterei agora o estudo focado sobre o tema do Kundalini até seu término. Não perca tempo tentando me atrair para digressões porque irei ignorar. Fale sobre o assunto de nosso interesse e não sobre mim. Atentamente. Caro amigo, o homem autêntico tem como características básicas a ausência do ego e a posse dos veículos internos de fogo, os quais lhe conferem o status de rei da natureza. O super-homem tem como características básicas a ausência das sementes do ego, as recordações do desejo, e posse dos veículos internos de ouro, os quais lhe conferem a capacidade de viver no absoluto. 8 de agosto de 2004. Caras colegas, chegamos ao final da série de nossas interessantes mensagens. Nosso estudo foi muito proveitoso e me proporcionou muitos insights. As ideias contidas nesta mensagem surgiram durante nossos diálogos há tempo e já estavam à espera para serem enviadas muito antes das piores confusões, motivo pelo qual as envio agora e finalizo o estudo. Não há incoerência alguma no fato da mulher resistir enquanto se entrega. Por meio da resistência, ela fica sabendo quanto o homem é capaz de encantá-la, atraí-la e dominá-la. A mulher resiste justamente
Para que o homem quebre sua resistência, é isso o que ela quer. Se o homem não for capaz de vencê-la, ela simplesmente explicará o fato para si mesma por meio da ideia de que ele não foi bom o suficiente e que portanto não fará falta. Isso é algo absolutamente natural, parte da dinâmica da espécie. É interessante observar as mulheres simulando desinteresse e fazendo de conta que não precisam dos homens com o intuito inconsciente de induzi-los a persegui-las. Conscientemente, supõem que o desejo masculino por elas é sempre uma certeza que, se não estão em um dado momento transando com alguém, foi simplesmente porque elas não o quiseram. As mulheres carregam a crença de que basta levantar a saia ou abrir o decote para terem todo e qualquer homem atrás de seu corpo e de seu sexo, ou seja, de que são irresistíveis. Evitam a ideia perturbadora de que somente os homens mais desesperados, rejeitados e, portanto, desinteressantes as aceitarão. Evitam também a ideia de que quando os homens olham para seus decotes e pernas as estão avaliando, supõem geralmente que já estão sendo desejadas quando, muitas vezes, os homens estão apenas tentando procurar algum elemento interessante em seu corpo físico, mas não o estão encontrando. A simulação de desinteresse permite à fêmea humana identificar os melhores exemplares masculinos para reprodução e prole. Aqueles que não são atingidos por sua simulação por terem muitas fêmeas desejáveis disponíveis. Quando uma mulher descobre que é rejeitada sexualmente por um homem que deseja várias outras mulheres, menos ela, fica, se a rejeição for real e não simulada, ferida em seu amor próprio e passa a ter a necessidade de ser assediada por este homem. Então tenta atingi-lo e feri-lo por meio de cinismos e sarcasmos para chamar-lhe a atenção, muitas vezes tentando fazê-lo sentir-se pequeno. Se perceber que ele acha graça nessas tentativas ao invés de se incomodar, ficará totalmente vencida e entregue. É algo muito curioso de notar. Obviamente, tudo que venho lhes dizendo os homens ocultam. Jamais um homem lhes diria tudo isso se estivesse querendo conquistá-las e levá-las para a cama. Ao contrário, excitaria as suas fantasias e paixões, deixando vocês acreditarem no que bem quisessem, e conduziria o processo até a loucura e entrega total. O jogo da paixão não permite outra coisa além de dominar ou ser dominado. O amor, assim como vocês o entendem, isto é, o amor romântico, vitimará um ou outro lado. Aquele que amar mais, dentro desta modalidade de amor que vocês apregoam, será o que obedecerá, terá ciúmes e medo de perder. O que amar menos, será o que estará mais seguro e dono da situação. É por isso que as mulheres não gostam de homens melosos, emotivos. Dizem que gostam, mas na realidade o fazem apenas para avaliá-los, pois os detestam. O homem apaixonado se torna indefeso ante os jogos emocionais, expressão da natureza animal feminina cuja finalidade é selecionar o melhor reprodutor e protetor para a prole. Por serem contrários e complementares, os homens suportam sexo sem amor, mas não suportam amor sem sexo, enquanto as mulheres suportam amor sem sexo, mas não suportam sexo sem amor. Além disso, o amor masculino necessita ser ativo e o feminino passivo. Um amor ativo é desapegado e um amor passivo é apegado e, portanto, romântico, exclusivista. O apaixonamento não é admissível ao homem, mas imprescindível na mulher. Isto é tudo o que eu tinha a lhes dizer. Atentamente. 8 de agosto de 2004. Colega. Minha intenção havia sido ajudar, intenção que não voltarei a terça-feira. Apenas darei continuidade ao fecundo, apesar da intolerância, estudo que temos feito. Obviamente publicarei todos os escritos meus. Com o amante, a mulher vive um conto de fadas. Sua necessidade de emoções intensas a impele continuamente a buscar o papel de princesa à espera do príncipe encantado. Quando o amante se torna marido, automaticamente torna-se o vilão de um novo conto. O responsável por isto é o convívio próximo e continuado, que elimina a possibilidade de fantasiar e faz com que a princesa se acostume ao príncipe, agora marido. Para continuar atendendo à necessidade de sua alma, a princesa então transforma o antigo príncipe em vilão e se mantém à espera do homem da sua vida, espera que jamais se realizará pelo simples fato de que este homem não existe na vida real, mas apenas em sua fantasia.
A sutileza da traição feminina torna muito difícil sua admissão, quase impossível, quando não há um flagrante fato que irrita o homem. Reveste-se de uma aura magnífica, impecável, inocente e espiritual, da qual duvidar seria um sacrilégio. A intimidade pura com um amigo sem maldade, a admiração sem intenção por uma figura masculina qualquer, famosa ou não, acessível ou não. Por esta razão, os homens experientes consideram que todas as mulheres que lhes caem apaixonadas nos braços são infiéis até fortes provas em contrário. Desconfiam mais das que lhes juram sinceridade e entrega do que das que se assumem como prostitutas. Estas não mentem e não representam perigo, sua natureza já está escancarada, revelada. Aquelas escondem as armadilhas. Quanto mais a entrega sentimental for solicitada, mais desconfiado ficará o homem. A força da mulher consiste precisamente em sua fragilidade. Sua delicadeza, doçura e meiguice quebram e submetem a força física masculina. Nós, homens, podemos ser considerados bestas de carga amansadas, domesticadas. Somos domados por nossos próprios desejos e sentimentos. Quando dominamos nossos animais interiores, dominamos as fêmeas por extensão. Quando somos dominados pelos mesmos, as fêmeas nos dominam. Os reis dos animais interiores se chamam sentimento, paixão e desejo. Não se pode ser vitimado por uma força e ao mesmo tempo submetê-la. As mulheres delicadas, meigas e doces são intensamente magnéticas, principalmente quando são voluptuosas. Os machos em estado mais bruto se digladiam e se matam por elas, porque são primitivos e inconscientes. O homem superior resiste aos seus fascínios sob infinitas formas e elas se entregam. As negações e desculpas que as mulheres inventam para seus sortilégios são apenas a retaguarda do enfeitiçamento. Sempre que um homem se entrega ao magnetismo feminino, uma terrível desgraça o acomete. Em alguns casos perde todo o dinheiro, em outros abandona o lar fascinado pela bruxa. Pode ainda perder toda a sua energia vital, adquirir doenças sexualmente transmissíveis ou simplesmente se deixar dominar e envelhecer miseravelmente. Algumas mulheres concordam com minhas ideias porque pensam em seus filhos, maridos, namorados, irmãos e pais expostos ao perigo do fatal magnetismo feminino e temem que os mesmos sejam arrastados pelo furacão magnético e se percam. Nem todas tentam ocultar a realidade simulando se ofenderem, mas a tendência geral é discordar, como seria natural. Atentamente. Olá. Acreditei pois você havia dito que não me enganaria. A referida tântica não foi escrita para você mas apenas para homens se divertirem e rirem. Foi lançada em um tom de brincadeira e ironia, como vocês mulheres fazem conosco. O orgasmo vaginal pode ser diferenciado do clitoriano pela intensa emoção que provoca. Um intenso medo acomete as mulheres que o experimentam nas primeiras vezes. Também costuma provocar choro. É esta modalidade orgásmica que provoca a ejaculação feminina, como foi comprovado na década de 90, com a emissão, através da uretra, de um líquido composto por enzimas e muito semelhante ao sêmen masculino. O Kundalini não advém da frieza e da apatia sexual, como supõem eunucos pseudo-espiritualistas, falsos gnósticos e teosofistas. Resulta do intenso e dirigido avivamento da sexualidade. Os órgãos sexuais são pequenos geradores de energia. Quando excitados, provocam grandes explosões de força. Se esta força for corretamente dirigida, pode ser revertida para dentro e para cima ao invés de ser expelida para fora. Mas para tanto, é necessário primeiramente aprender a detonar o botão gerador, isto é, acender a fogueira do sexo. Isto implica em intensa excitação contrabalançada por resistência à tendência centrífuga de modo a se guiar o processo na direção do êxtase. Entretanto, este êxtase é completamente diferente do êxtase animal, no qual as energias são perdidas. Trata-se de um anti-orgasmo ou de um orgasmo invertido 27. Tanto os que são apáticos ao sexo quanto os afeiçoados à fornicação, o gozo com a perda do sêmen, não o experimentam. O Kundalini sobe lentamente e não subitamente como supõem os ignorantes da nova era. Para que ele suba, é imprescindível que o estudante se liberte das fatais atrações e seduções da mulher e, ao mesmo tempo, intensifique seu erotismo.
Isto significa submeter, intensificar e dirigir o instinto ao invés de enfraquecê-los, o que apenas é possível por meio da morte do ego. Os mencionados animais cometeriam o estupro se estivessem confinados com fêmeas em um mesmo espaço. Obviamente não conhecem tal palavra, pois animais não falam o português 28. Esta mensagem será publicada em meu blog por ser minha. Nenhuma palavra ou letra de sua autoria será divulgada por mim nunca mais. 7 de agosto de 2004. Interessante. Creio que realmente não me enganaria. Sobre a involução. Há graus e graus. Nunca imaginei que vocês estivessem no patamar mais baixo. Meus comentários se referem ao estado médio dos humanoides, incluindo a mim mesmo. Como as senhoritas não são de outro planeta, achei que poderia incluí-las. As adoráveis meninas se referiram repetidas vezes ao sexo como algo secundário em relação ao amor, chegando a se glorificarem por suas inorgasmias. Algumas fêmeas, incluindo as humanas, matam suas crias por alterações fisiológicas oriundas da gravidez e do parto que afetam seus sistemas neurológicos. São muitas as fêmeas que não o fazem. Os animais seguem ritos de acasalamento com critérios seletivos muito rígidos. O estupro aterroriza qualquer fêmea animal, do mesmo modo que qualquer outro ato violento. Não existe a liberalidade. As teorias evolutivas atualmente aceitas não afirmam que o homem provém do macaco, mas sim que ambos provêm de ancestrais comuns. A semelhança genética entre homens e moscas reforça a tese da animalidade do homem. Não reunimos peculiaridades comportamentais, fisiológicas ou genéticas o suficiente para que nos classifiquem em outro reino. Somos primatas, mamíferos e vertebrados. Estimado leitor, muito interessante. Aos poucos atingimos a síntese. A comprovação apenas poderia ser obtida após demorada observação e comparação do comportamento, o que para nós é impossível. Nestes assuntos, convém analisar não apenas as diferenças, mas também as semelhanças entre os animais racionais, irracionais e o homem. De todas as espécies animais, a humanoide é a que melhor se presta à expressão da consciência do espírito no mundo físico. Ainda assim, ela difere totalmente do homem autêntico e do super-homem. Os vários complexos e agregados psíquicos se originam em nosso passado animal irracional. Quando adquirimos mente racional, os fortificamos com nossa mente abstrata, a imaginação mecânica. O resultado são as aberrações que somos, pois estancamos e principiamos uma regressão involutiva ao invés de prosseguirmos o caminho rumo ao homem. No passado, existiram civilizações verdadeiramente humanas, mas se perderam, desapareceram. Nós acreditamos que somos humanos porque usamos roupas, falamos, temos tecnologia, sentimentos e andamos sobre duas pernas. São critérios errôneos. Esteja à vontade para discordar sempre. Olá, compreendo, achei que houvesse sido sem intenção, tanto melhor então. Espero que tenha sido desfeita a confusão em torno das mensagens. Vou expondo os temas gradativamente. Aos poucos acho que vamos nos entendendo. No meu caso, eu apenas daria crédito às vossas alegadas superioridades se convivesse com as referidas pessoas para comprovar como reagem ante as diversas situações. Conheço muitos mitômanos que se acreditam transcendidos e creem que eliminaram o ego. Aquele que se libertou totalmente do estado animal não possui as reações comuns de tristeza, medo, gula, cobiça, etc. Esta libertação também se revela pela submissão de outros animais. Os pássaros e peixes não o evitam e as feras não o atacam. A sutileza e a dissimulação típicas da mulher camuflam sua animalidade muito bem. É por isso que é muito fácil para elas condenarem os machos como animais brutos. Na verdade, a mulher é tão animal quanto o homem, porém sua animalidade se expressa de forma delicada. Veja, animalidade não é sinônimo de brutalidade ou grosseria. Há muitos animais delicados. A animalidade precisa ser identificada tendo-se por base a manifestação dos instintos. Entre os instintos femininos animalescos estão o amor materno, a loucura por chocolate, o medo do estupro, os ciúmes, os vários complexos, os procedimentos para selecionar o macho, etc. Temos muito preconceito contra os pobres dos animais pela nossa ignorância. Eles são apenas parte da natureza.
Desconhecemos a psique animal, supondo que os animais não tenham sentimentos e consciência, o que é absurdo pois isso dependerá da espécie. Os animais mais próximos ao homem, incluindo aí o humanoide racional, possuem sentimentos de várias naturezas. O que diferencia o animal humanoide dos demais animais não são os sentimentos, mas sim a mente abstrata. Os animais não humanoides não conseguem abstrair ideias, isto é, conectar imagens mentais da ausência do objeto. Quanto ao homem, identifica-se pela resistência ao magnetismo em suas variadas formas e pela posse de corpos internos de fogo. Olá! Estes homens que são fisgados sem sexo em geral são infantilizados na relação, prendendo-se à mulher pelo sentimento de apego. Pelo medo de perder a mamãe, simulam suportar tal tortura, embora quase sempre dêem vazão aos seus instintos às escondidas. Os que se apaixonam pela carne, como você diz, costumam ver na mulher alguma característica física que os fascina e que, se for perdida, provocará o desligamento. Quanto mais bonita for a mulher, dentro das condições do homem em conseguir mulheres bonitas, mais magnética será. É por isso que os homens não olham para as mulheres mais velhas ou para as consideradas feias. Aqueles que o fazem são os que se sentem rejeitados e se tornam menos exigentes. A lógica básica e preconceituosa é: quanto maior o destaque social do homem, mais bonitas serão as mulheres que ele conseguirá. Entretanto, se elas forem indiferentes ao sexo, resistentes ao erotismo ou considerarem dispensável, estarão desclassificadas em seu conceito e poderão ser substituídas. O homem verdadeiramente apaixonado vê a mulher como uma deusa, um ser superior que precisa ser adorado para não ser perdido. Estremece somente de pensar que sua imagem perante a deusa fique comprometida por um segundo e que possa ser abandonado. É uma presa fácil. Quando a mulher sente que o homem está assim, trata de administrar esse sentimento, excitando sua paixão e nunca satisfazendo-a. Nestes casos, elas não dão carinho e não se entregam porque sabem instintivamente, e aí vemos novamente o animal. Instinto, que se o fizerem o homem sairá daquele estado passivo. A mulher apenas se entrega e dá carinho pleno quando teme que o homem não a ame ou rejeite sua sexualidade por outras fêmeas mais interessantes. Entretanto, se o homem permitir que a relação se polarize na frieza, igualmente a mulher esfriará. Logo, a solução é alternar entre comportamentos opostos, habilidade disponível apenas ao desapaixonado, e administrar os sentimentos femininos, simulando fazer aquilo que a mulher quer para agradá-la mas não o fazendo sempre. É normal a mulher não concordar com nada disso, reagindo e tentando provar o contrário porque há uma imensa distância entre seu comportamento real e aquilo que é verbalmente aceito. O anormal seria se você concordasse. Não é por meio da fala explícita que descobrimos o que se passa no coração das mulheres, mas por meio da observação de suas atitudes e das entrelinhas de seu discurso. A fala explícita é a grande arma do sexo feminino para ludibriar o macho. A mulher atual normalmente não aceita o impulso sexual do homem, considerando-o errôneo ou inferior em si mesmo pelo fato de que está degenerada. Ao invés de louvar a beleza dos instintos, só a infrassexualidade a leva a rechaçar a marca masculina principal sob a alegação de que o amor assexuado seria superior. Até logo. 2 de agosto de 2004, 0. Cara senhora. As observações foram dirigidas às várias questões levantadas por seu grupo. Acontece que os e-mails estavam um caos e fazia-se necessária uma atitude masculina organizadora do estudo. Vocês têm ideias geniais e importantes mas as misturam e, à medida em que surgem mais, o estudo se perde. Também tive que fazer a mudança porque muitas das respostas eram apenas apelos emocionais e visavam, sem intenção consciente de vossa parte, me induzir a correr atrás da possibilidade de vencê-las. Assim, mudei o curso dos trabalhos e despotenciei o magnetismo das respostas. Compare meu último e-mail com os pontos levantados em magnetismo e o ego e com as respostas do questionário. Você verá que as minhas observações visam contemplar as questões que vocês mesmas levantaram. Quanto ao segundo questionário, já está indo. Você não emburreceu.
A contradição que aponta é muito real por se tratar de uma adaptação à natureza inerentemente contraditória do feminino. Nem mesmo as mulheres se entendem. Logo, nós homens é que temos que compreendi-las sem esperar que vocês o façam. Penso que aos poucos você entenderá mesmo que sem concordar. A crença de que não somos animais em geral assinala desconhecimento sobre nós mesmos. Quando somos jogados em situações extremas, o animal disfarçado se revela prontamente em todos nós sob a forma de múltiplas variações do instinto. Medo, gula, tristeza, cobiça, etc. Os traços animalescos podem se revelar de forma grosseira, quando são facilmente visíveis, ou sutil. Neste último caso, tornam-se mais perigosos por estarem mais refinados. Todos os nossos egos são modificações do instinto pela mente abstrata e, enquanto os tenhamos, seremos criaturas condicionadas e mecânicas que se movem por instinto, ou seja, animais. Há muitas mulheres que consideram o sexo algo errôneo e se orgulham por sua inorgasmia e aversão ao erotismo. Obviamente estão indo contra a natureza e, principalmente, contra a natureza masculina. O preço que pagam é a solidão e a relegação a um segundo plano em favor de mulheres mais compreensivas, que aceitam melhor sua sexualidade. Ao invés de protestarem contra o que está posto, tomam o homem por suas próprias fraquezas e os dominam. O amor que vocês ocultam somente é entregue àqueles que as vencem em seus próprios domínios. O do sentimento. Para recebê-lo é preciso que, além dos atributos que as enlouquecem, que podem ser sintetizados na diferenciação em relação aos outros homens, o homem não seja vitimado pelos atributos femininos enlouquecedores, os quais podem ser sintetizados em 3 elementos básicos: a beleza, a volúpia e o carinho. Somente os homens que vencem a atração poderosa destes 3 elementos pode deles dispor e desfrutar. A ideia de uma suposta entrega igualitária, bilateral e recíproca é muito bonita, mas absurda. Está baseada no desconhecimento das condições psíquicas coletivas reinantes. No plano real, somos monstros, animais e demônios com aparência humanoide. Somos macacos com um poder de raciocínio elevado e, por isto, feras perigosas. Não há espécie animal mais perigosa do que a nossa. Infelizmente, nosso estado precário de consciência nos leva a crer sempre o melhor a respeito de nós mesmos. Este é um problema grave porque tal crença nos estanca espiritualmente. Quando acreditamos que superamos a etapa animal, não nos sentimos incomodados com nossa condição e, como consequência, cessam nossos esforços no sentido de nos desenvolvermos interiormente em direção ao homem. 1 de agosto de 2004. Assunto: magnetismo, amor e inveja do pênis. Queridos amigos virtuais, nossos diálogos têm sido muito ricos. Os assuntos evocados aumentam gradativamente, o que torna necessária uma abordagem mais clara e organizada. Sugiro que permaneçamos nestes 2 pontos antes de avançarmos sobre outros. Manterei-me em alerta. Tentarei contemplar todas as questões levantadas na medida do possível e aguardarei as respostas. Muito do que foi perguntado subentende-se de afirmações já feitas. A inveja do pênis não é algo literal, mas sim metafórico. A mulher não possui um desejo literal de ter um pênis, mas apenas uma tendência em imitar os homens em seus comportamentos. As grandes mudanças e inovações coletivas partem dos homens e somente posteriormente são adotadas pelas mulheres. Os homens foram os primeiros a usar calças, sendo seguidos pelas mulheres alguns séculos depois. Eliminaram as argolas das orelhas e cortaram os cabelos nos idos do século XVIII e XIX, sendo imitados posteriormente pelas mulheres. Atualmente, as fêmeas humanas se masculinizaram e imitam os machos em praticamente todos os setores de atividades, abandonando os lares, as tarefas maternais e o papel que desempenhavam na estruturação e manutenção da família. Há vários tipos de amor, um dos quais é a paixão. A paixão é uma modalidade amorosa na qual entregamos totalmente, sem reservas, nosso coração e nossa alma ao ser amado. A forma mais elevada de amor é aquela em que queremos e lutamos pelo bem do outro sem colocar nossa felicidade em suas mãos. Como quer que somos todos animais, não é sensato dar pérola aos porcos. Entregar a alma e o coração a um animal intelectual é condenar-se ao sofrimento.
Para que possamos ajudar os desgraçados e sofredores seres humanoides, entre os quais nos incluímos, necessitamos antes de mais nada sermos invulneráveis e superiores a eles, na medida de nossas capacidades. Caso contrário, teremos é que ser ajudados. A modalidade de amor em geral oferecida pela mulher é absolutamente dispensável. O que nós, homem, buscamos é justamente aquele tipo de amor que vocês recusam, ocultam e reservam apenas para a entrega suprema. Não será no casamento que o obteremos, temos que tomá-lo de assalto, isto é, invadir a alma feminina como um furacão, de um modo avassalador que atravesse todas as suas resistências. No fundo, o que a mulher quer é um homem contra o qual elas se debatam e sejam incapazes de resistir. É por isso que resistem, atormentam e nos testam tanto. A resistência é parte do próprio processo da entrega. Porque o estupro é horrível. Porque é uma invasão do corpo feminino sem a permissão, isto é, sem ser antecedido pela entrega da alma. Esta entrega da alma não é gratuita, como as mulheres querem fazer parecer, pois os homens pagam um preço muito alto. Aliás, a fazem parecer assim para melhor selecionar e escolher o seu herói, aquele que virá raptá-la em seu coração. O interesse pouco centrado no sexo, motivo de orgulho para muitas mulheres, faz com elas não correspondam plenamente às fantasias dos machos, motivo pelo qual estes permanecem em incessante busca. Assinala a degeneração e involução ao invés de elevação espiritual, como supõem alguns pseudo-esoteristas charlatães. A natureza animal não é o mais interessante, porém é a realidade que se impõe à esmagadora maioria. Para superá-la, é necessário primeiro admiti-la, aceitá-la. Ela possui seu lugar, sua função que precisa ser reconhecida. O animal não está errado, apenas precisa ser domado e dirigido. E esta é a meta do trabalho com o magnetismo, a corrente hipnótica universal que arrasta animais, vegetais e os elementos naturais dentro da lógica da criação. Homens e mulheres não são superiores ou inferiores uns aos outros de modo absoluto, mas apenas em um sentido relativo, pois certos funcionamentos são mais desenvolvidos em um ou outro sexo. Deste modo, as alegações feministas a respeito de uma pretensa superioridade intrínseca do feminino são absurdas e ilógicas. Ninguém considera o homem inferior ou dispensável quando a casa pega fogo ou quando o ladrão entra pela janela, como disse um escritor, cujo nome não me recordo. Nem precisamos ir tão longe. Quando uma barata surge no quarto, é o homem quem é chamado. Tentei ser abrangente e cobrir os pontos levantados. Há muito o que dizer ainda. Entretanto, aguardo réplicas e observações. Caro amigo. Sim, pois o que importa para o homem é a certeza. O homem necessita dissipar as dúvidas. Sabendo disso, a mulher cria e preserva um estado indefinido para prolongar a dúvida e nos imobilizar. Por isto é que um ultimátum é importante. Em qualquer caso, você deve criar situações que encurralhem e forcem a uma definição que não permita qualquer sombra de dúvida. Aí vemos que o amor da mulher é muitas vezes ativado por meio da rejeição e não da insistência. Quanto mais queremos que elas nos amem, menos nos amam. Há ainda a questão da posição que cada uma das partes assume. Em geral, as mulheres nos induzem a vê-las como prêmios. Falam conosco e nos tratam como se nós precisássemos delas e não precisassem de nós. Procure inverter esta posição, modificando seus sentimentos e a forma como a vê quando a encontra. Procure sentir que você é o prêmio, o pagamento, o objeto a ser desejado e perseguido e não o contrário. Abraços. Caro leitor. Considero que o melhor momento para o ataque é aquele em que houver uma sinalização favorável. Este é um momento em que a mulher está aberta, vulnerável. O problema não parece ser tanto um momento, mas sim um modo de ataque. Um ataque errado provoca rechaço, então temos que saber como atacar. Se ela fixa o olhar e não se desvia, basta aproximar-se e beijá-la. Se age de outro modo, então a modalidade de ataque deve ser diferente, pensada de acordo com a situação. Ela provavelmente estará vulnerável quando te der o telefone, quando conversar com você sobre qualquer coisa, etc. O que importa é saber qual é a abertura e fazer a investida de acordo, de modo a não ultrapassar os limites.